todo esse mês de março acontece a campanha dedicada a informar e conscientizar também a sociedade sobre o câncer, né, coloretal, gente. Esse, né, ele já atinge aí todos os anos mais de 40 mil brasileiros e sendo também responsável por 20 mil desses pacientes. Este tipo de câncer está aí entre os mais frequentes no país. E hoje eu estou recebendo aqui a Chilane, né? A Chilane Frutuoso. Ela está aqui junto comigo. Ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Minha convidada de hoje. Você pode estar também aí mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp. Você pode mandar a partir de agora, seja uma pergunta com áudio, pode ser uma mensagem escrita, tá? Uma pergunta escrita. Fiquem à vontade. Eu prefiro que seja áudio, né? Por conta que a gente entende melhor o que você vai perguntar. Então, se você puder mandar áudio, massa. Se não, pode mandar aqui por escrita também que dá certo, tá bom? E aí, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente. Como está? Tudo muito bem. Muito obrigada, Marília, pelo espaço. Bom dia aos seus telespectadores. Estamos no Março Azul, não é isso? Março Azul. Março Azul fala do câncer coloretal e o que seria esse câncer, como seria e o que a gente sente, né? Eu acho que afeta mais homens ou mulheres? Explica pra gente também. Marília, o Março Azul, ele é recente, mas a campanha de prevenção do câncer coloretal, que nada mais é do que o câncer do intestino, não, mulheres? É para homens e mulheres, porque essa doença dois. acomete homens e mulheres quase na mesma proporção, sabe? A gente fala azul, a gente já pensa homem, né? Mais homem do que mulher, né? É que a gente, na verdade, durante muitos anos, a campanha chamava Setembro Verde. Sim. Porque ela era uma iniciativa solidária de uma ONG, que era a Associação de Prevenção do Câncer de Intestino. Mas, recentemente, há 15, 20 dias atrás, as Sociedades Médicas de Coloproctologia Brasileira e a de Endoscopia Digestiva conseguiram, junto ao Senado, a aprovação de um projeto de lei, o 5024 de 2019, que instituiu março como o mês de trabalho para conscientização e prevenção contra o câncer de intestino. E aí, a gente percebeu que no mundo todo, a maioria dos países usava a cor azul. E é por isso que aí a gente resolveu colocar azul também, para unificar as ações do mundo todo. O que seria esse câncer do coloretal? Então, explica um pouquinho pra gente. O câncer coloretal, ele tem às vezes um nome complicado e por isso ele tem pouca popularidade, vamos dizer assim, mas ele é um câncer tão frequente que ele é o segundo câncer mais frequente da mulher, ele só perde para a mama, mesmo? e o segundo câncer mais frequente do homem, só perde para a próstata. Se a gente descontar os cânceres de pele, que esses não tem baixo índice de mortalidade. Então, o impacto na mortalidade é muito grande. E 85% desses cânceres, infelizmente, já são diagnosticados em fase avançada da doença, onde o tratamento já é menos eficaz. E é por isso esses dados são tão importantes, que esse alerta no mês é para mostrar, para conscientizar as pessoas sobre quem corre o risco e como é que se faz para se prevenir desse mal. É verdade. Existe um sinal? A pessoa sente alguma coisa? Quais são os sinais que a pessoa que está com câncer, ela começa a sentir? Marília, a pior coisa desse tipo de câncer é que ele frequentemente é assintomático, a pessoa não sente nada. Na verdade, eu acho que a maioria dos cânceres, né, é um pouco assintomático. Eu já ouvi falar nisso, porque tem gente que, nossa, quando vem descobrir já está ou muito avançado, Exatamente. ou é porque está sentindo alguma coisa e vai ao médico e descobre. E ele assim tem, vai, né? E tem mais uma característica. O intestino, como é um câncer do intestino grosso, até, na verdade, ele ocupar um espaço suficiente para o organismo perder a adaptação e começar a produzir sintoma, ele já vai bem adiantado. Então, na verdade, a gente tem uma idade específica para procurar isso. Então, a partir dos 45 anos de idade, é preciso procurar o atendimento médico para fazer os exames de prevenção. Seria um proctologista? Pode procurar também o gastroenterologista, o cirurgião do aparelho digestivo também, do coloproctologista. Mas existem sintomas que, às vezes, as pessoas não valorizam. Então, é muito comum a pessoa achar que tudo que sangra nas fezes é hemorroida, não é? Teve um sangramento nas fezes esporádico, aí disse, não, é porque eu devo ter hemorroida. A minha mãe tem, o meu tio tem. Eu comi um pouquinho uma comida diferente. Apimentada, né? Que o pessoal fala. Exatamente. Que às vezes eu comi uma comida mais gordurosa, eles costumam dizer assim, né? E aí perde exatamente a chance de fazer esse diagnóstico na fase inicial.
Porque é muito frequente a gente examinar o paciente e encontrar um tumor do reto. Era ele que estava sangrando, não era uma hemorroida. Então, a partir dos 45 que a pessoa faz esse tipo de exame, ou pode fazer antes? A gente deve fazer, assim, Ou sempre, né? Existem, assim, alguns fatores que determinam qual é o momento que você vai fazer e qual é o tipo de exame. De uma forma geral, aquela pessoa que não tem antecedentes na família de câncer de intestino ou antecedentes próprios de câncer, não teve um câncer de mama, um câncer de ovário, que não tem esses antecedentes, ou que não tem doenças genéticas na família que são causadoras de câncer, que não tenham doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças predisponentes para o câncer de intestino também. Então, de uma forma geral, as pessoas que não têm esse alto risco, a gente chama de risco médico quando ele chega aos 45 anos. Então, essas pessoas, elas devem fazer ou uma pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, é um exame simplório, barato, na rede privada mesmo, ele é muito barato, em que você colhe fezes como se fosse fazer um exame de vermes. Certo. E aí esse exame vai detectar a presença de hemoglobina de sangue humano nas fezes. E a partir desse momento, se for positivo, aí está indicado o principal exame diagnóstico e, por vezes, terapêutico, que é a colonoscopia. Muito bem. Que nada mais é do que um exame de endoscopia feito pelo reto. A diferença é que o paciente precisa ter um preparo. Às vezes as pessoas têm muito tabu, muito medo de realizar esse exame, de se submeter a esse exame, porque pensam que, não, isso é muito invasivo. Na verdade, é um exame, vamos dizer assim, de preparo chato. Mas o exame, ele é fundamental porque ele muda radicalmente a sua vida. Entendi. Eu queria voltar um pouquinho nos sintomas, Sim, porque pode às vezes as voltar. pessoas... Então, apesar da maior parte das vezes ser assintomático, a pessoa não sentir nada, muitas vezes existem sintomas que, se você começar a prestar atenção no seu corpo, percebe diferenças. Por exemplo, uma pessoa que mudou o hábito intestinal, alguém que tinha um hábito intestinal regular, Tranquilo. e de repente começa a ficar constipada, cada vez mais constipada. Se junto com isso surge a presença de uma dor abdominal com duração de até um mês, vai e volta, quando você evacua ela melhora, certo? Uma fraqueza, uma anemia que você não sabe de onde vem, são sintomas bastante característicos, tá bom? E a presença de sangue nas fezes. Emagrecimento, quando a pessoa está emagrecendo e não sabe por que está De emagrecendo. repente, muito rápido. E tem gente que fica presa, assim. Essas pessoas que são mais presas, elas tendem a ter mais fácil? Ou não tem nada a ver com quem é mais preso, quem é mais solto? Tem, assim, quem é mais constipado, você imagina que as fezes ficam mais tempo em contato com o tubo digestivo? Sim. Quando a pessoa ingere muita coisa que tem carcinógeno, e o câncer do intestino está relacionado especificamente a algumas coisas da dieta, que a gente pode comentar já já, se você não tem um bom trânsito intestinal, fica muito constipado, a tendência, na verdade, é esse carcinógeno ficar ali agindo no intestino muito tempo e aumentando o seu risco de desenvolver um câncer. E é por isso que a gente tem que tomar as medidas preventivas. Ninguém deve ficar constipado. A constipação, que a gente chama de funcional, é característica de quem toma pouca água, quem não faz atividade física regular e quem não ingere fibras. As fibras que estão nas verduras, frutas e legumes que devem ser comidas diariamente. Ok, eu vou só interromper a pergunta, Janaína. Bom dia, Marília. Eu tive caso na família que 2 tias minhas faleceram por causa do câncer coloretal. E assim, eu me preocupo porque, como eu tenho dificuldade para fazer minhas necessidades, eu passo meses sem ir ao banheiro. E quando eu vou, às vezes, sempre sangra. Mas eu queria saber com quantos anos a pessoa faz, porque eu agora que tenho 34 anos, minha mãe também tem esse problema de ir ao banheiro, passa meses. Ou seja, né? Passa meses? Nossa, meses, doutor? Acho que o que ela quis dizer é que se passa meses tendo constipação. Passa por vários pode tempos. ser, né? Não tem condições de a pessoa passar meses sem ir no banheiro, não, minha filha. Não tem condição, tá com a luta, né? Acho que foi uma forma dela se expressar para mostrar que era períodos Meses muito que vai, longos, assim, né? Tipo, períodos longos, né? Digamos assim, de 3, 4, A 5 pergunta dias. dela é muito, muito importante, porque esclarece uma coisa a respeito da idade.
Eu disse que as pessoas que têm risco médico e não têm antecedentes familiares devem fazer a partir de 45 anos. As pessoas que têm familiares, especialmente um paciente de primeiro grau, Certo. pai, filho, irmão. Então, esses que têm de primeiro grau e aqueles pacientes que têm 2 familiares de segundo grau, que é o caso dela, devem fazer o exame com intervalo anterior aos 45. A gente calcula que, na verdade, tem que fazer 10 anos antes do caso mais jovem. Por exemplo, se o tio ou a tia, o parente de segundo grau dela, tinha 60 anos quando teve o câncer de intestino, o exame dela vai ser feito aos 50 ou aos 45, que está dentro da faixa etária. Entretanto, se ele teve jovem, por exemplo, se o parente teve com 35 anos de idade, ele teve o câncer, ela ia fazer super jovem, com 25 anos já tinha que fazer a primeira colonoscopia. Tem que fazer, então. Então, 10 anos antes do caso mais jovem da família, certo? E aí, é interessante isso, porque por que a gente faz tão cedo o exame? É porque o câncer, ele não nasce do nada. Na grande maioria das vezes, ele nasce de uma verruguinha, que a gente chama de pólipo, dentro do intestino. E esse pólipozinho, ele vai crescendo e vai se malignizando numa média de 8 a 12 anos, certo? E é por isso que você tem esse intervalo para fazer a colonoscopia, porque a colonoscopia retira o pólipo. É por isso que o Março Azul quer mostrar que essa campanha, diferente das outras, a maior parte das campanhas de prevenção faz diagnóstico precoce de câncer, né? O câncer coloretal tem essa característica de você poder tratar ele na fase ainda que ele está se formando, que ele ainda está na fase benigna. Então você não faz só diagnóstico precoce, você já faz a prevenção com a retirada do pólipo e muitas vezes faz o tratamento através da colonoscopia, retira o tumor mesmo maligno através da colonoscopia. Muito bem. Deixa eu soltar mais um áudio aqui, vai. Vai, Janaína, solta mais uma pergunta. Eu tenho 34 anos e desde sempre sofri com prisão de ventre. Já tive problemas com sangramento, inchaços e desconforto. Até que um tempo tinha sumido, mas agora retornou. E eu sinto por fora tudo normal, mas por dentro eu sinto como se tivesse um caroço. Dificultando até às vezes ir no banheiro. Será que isso pode ser um câncer ou isso pode ser uma hemorroida? Não, veja bem. Pode ser. Ela tem um sintoma de constipação, né, de prisão de ventre, com uma sensação de que há algo, se ela sente um caroço, provavelmente é algo que ela palpa, certo? Então, a palpação de nodulações de massa, sim, sugere que você precisa investigar. Não necessariamente é o câncer. Às vezes é até um fecaloma, a gente chama. É um volume de fezes acumuladas ali. Ah, o caroço, então a gente sente mais pela barriga, é isso? Sim, palpando o abdômen. Porque o caroço, sem você palpar, você não vai sentir nada. Isso, né? Assim, não é atrás nem nada, seria mais não. por essa parte. A não ser que ela esteja descrevendo região. um nódulo no ânus, é diferente, um caroço no ânus. Diferente. Aí você já pensa, não, pode ser uma hemorroida, mas também podem ser as lesões malignas do canal do ânus, que é um pouquinho diferente desse da campanha do câncer de Eu vou intestino. fazer uma pergunta, eu sei que o horário não é muito legal assim, mas uma pessoa que faz sexo retal, Sim. essa pessoa ela tem a probabilidade de ter um câncer no colo do útero mais rápido, digamos assim? Não, no câncer de intestino não tem relação não. No retal, né? Nada. Não. Porque, As minha pessoas, gente, pronto, a população que é receptiva anal para atividade sexual e que é infectada pelo HPV, pelo vírus, pelo HPV do condiloma, esse tem o maior risco de ter o câncer de canal anal, que é bem diferente desse que a gente está conversando, que é o câncer do que intestino não tem grosso nada a ver, não. e do cólon. Não chega a ser uma coisa muito... Não, né? não tem não. Ok, então tudo certo. Eu vou liberar aqui a doutora. Não queria não, viu, gente? Liberar, mas ela vai dar aula agora. Então, muito obrigada por sua participação aqui. Né? Volte mais vezes para a gente falar sobre esse assunto. Deixe só suas considerações finais a respeito do Março Azul. Acho que para que as pessoas elas possam se prevenir de uma maneira mais rápida, né? É isso aí. E se cuidar, né? Que eu acho que a gente tem que se cuidar quanto mais cedo possível, né, doutora? Muito bem. Então, o recado que eu queria passar para a população, o principal, é que o Março Azul, o que ele pretende é mostrar que esse é o segundo câncer mais frequente na mulher, o segundo mais frequente no homem, e que ele ainda era muito pouco debatido porque não existiam políticas públicas
As ações eram todas desencadeadas por grupos que eram solidários, sociedades médicas, mas agora que surgem as políticas públicas, a gente tem mais condições de alertar a população e fazer a população participar solicitando mais ações públicas. A colonoscopia ela é um exame fundamental, por causa disso, agora em março nós teremos um mutirão de colonoscopias, Marília, um mutirão público de colonoscopias que vai ser realizado no Hospital Santa Isabel, da Prefeitura de João Pessoa, do dia 14 a 16 de março, para aqueles pacientes que já tinham um pedido de colonoscopia lá na regulação municipal, já estavam cadastrados, têm risco de ter câncer e por isso eles são prioridades nessa fila de exames, tá bom? Outras ações virão. Eu convido vocês a acompanharem o programa, porque Marília vai sempre dizer o que a gente vai ter. Vai ter panfletagem, vai ter palestra, vai ter caminhada. Coisa boa, viu? Sigamos juntos. Março Vamos Azul. aí. Tamo junto, viu, minha gente? Vamos embora se prevenir, se cuidar, né, doutora? Que é importante demais. Vá ao médico, faça seus exames. Pronto, eu mesmo Coma fibras. Eu estava conversando com a doutora aqui agora há pouco, eu dizia, eu nunca fui no proctologista, será que eu já tenho que ir? Eu tenho 42, já estou perto, né? Ou já posso ir, né, também? Você já pode Eu já ir, posso Marília. ir se eu quiser, Exatamente. claro. Então, eu prefiro até me prevenir com antecedência do que lá na frente. Mas Marília já se precaver bem. Ela come já- fibras, ela como não de come tudo, muita minha carne filha, eu vermelha, como não come muito tudo. embutido. Eu como tudo que você me der, eu como até pedra, viu? Mas, minha gente, tem essas coisas não. Eu como de tudo, como misturo. Engraçado que quando eu como legumes, salada, essas coisas, engraçado que eu vou no banheiro rápido, gente. Já tem gente que não tem esse negócio, né? Aí o pessoal Sim, fala, também é come mamão constitucional. que é bom. Eu já não tenho esse negócio. Como mamão, mas já não tem. A fibra então é de solúvel pessoa não é pra tanto pessoa. pra você, é. Engraçado, né, doutora? Exatamente. Mas vou lhe liberar, viu? Um beijo bem grande. Obrigada Muito mesmo obrigada, pelo carinho, viu? por você ter vindo aqui esclarecer esse assunto, viu? Eu que Mas agradeço. olha, gente, vou a um pequeno intervalo, eu volto já.